Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, depois de tanto tempo aí, a gente volta a ter um jogo do Vascão, porque hoje, às 8 horas da noite, com transmissão da Sport TV para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro, o Vasco recebe o Atlético Paranaense lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que muitos vascaínos devem estar entusiasmados, né? Esperando uma grande atuação do Vasco. Afinal de contas, a gente vem de uma vitória aí categórica contra o Atlético Mineiro, fora de casa, com a meninada aí aparecendo, jogando bem pra caramba. Teve o anúncio aí da contratação do Anderson Martins, que também deixa a gente empolgado. O adversário não intimida, né? O Atlético Paranaense vem mal no campeonato, com os resultados da rodada aí, entrou na zona de rebaixamento, já trocou técnico, tá mal das pernas, né? É um dos 9 jogos que o Vasco não pode perder. Lembra daqueles 9 jogos imperdíveis que a gente numerou aqui? Que são 9 jogos em casa que o Vasco não pode perder de jeito nenhum? Esse jogo contra o Atlético Paranaense é um desses jogos. Então, a torcida está muito aí empolgada, muito confiante na vitória hoje. Só que a gente precisa também dar um passinho para trás, né? Controlar a expectativa, porque o jogo hoje não vai ser moleza não. Vai ter dificuldade. Para começo de conversa, a gente não joga em casa, né? O mando de campo é nosso, mas a gente não vai estar jogando em casa, não vai estar em São Januário, que é ali o habitat natural do Vasco. O jogo em São Januário, a torcida já conhece, o time já conhece, vira aquele caldeirão que a gente sabe muito bem como é que funciona. No jogo em Volta Redonda, eu tenho confiança de que o estádio vai estar lotado também. A galera do interior do estado aí, que não tem tanta possibilidade de ver o Vasco jogando pelo Campeonato Brasileiro, pelo menos. No Campeonato Estadual, o Vasco até joga lá em Volta Redonda algumas vezes, mas no Campeonato Brasileiro não costuma jogar por aquela região. Então, a massa vascaína da Redondeza com certeza vai lotar o estádio hoje, mas não é a torcida que está sempre no estádio, que já sabe os cânticos que tem que cantar nas horas certas para empurrar o time. O campo também não é o campo que o time está acostumado a jogar, que você já conhece os atalhos, sabe onde tem buraco, sabe onde a grama está maior, está menor. O Vasco vai estar jogando um pouco fora de casa também, isso sempre vai atrapalhar. Tem a questão da molecada, que a gente já discutiu aqui, tem muitas vantagens em você ter um time jovem, um time só de moleque, mas tem desvantagens também. E uma das desvantagens é que jogador novo costuma oscilar muito no jogo, entendeu? A gente tem que ver aí como é que vão se comportar esses moleques todos depois de uma semana inteira de badalação, né? Ganhamos do Atlético Mineiro no domingo, de lá até hoje foi só badalação muito em cima do Paulinho, mas também em cima de Guilherme, em cima de Paulo Vitor. Então, tem que ver como que essa galera vai reagir depois disso. Será que eles vão botar a máscara? Será que eles vão entrar em campo achando que o jogo já está ganho, que não precisa se esforçar, que não precisa correr atrás para buscar o resultado? Eu acho que não. A molecada parece ter a cabeça no lugar aí, mas nunca se sabe, né? O Vasco, nessa temporada, tem oscilado bastante. A gente, quando acha que o time conquista um bom resultado, parece que vai engrenar, no jogo seguinte joga mal, aí todo mundo acha que o Vasco foi pra lama, que vai brigar para não ser rebaixado, na rodada seguinte surpreende de novo, ganha, e a gente vai nesse altos e baixos aí, não consegue emendar uma sequência muito boa de vitórias para realmente dar aquela segurança de que encontrou o caminho, né? A gente até conseguiu lá no começo do campeonato 2 vitórias seguidas contra o Bahia e o Fluminense, né? 2 jogos em casa, mas desde então nunca mais conseguiu e agora tem essa oportunidade de novo aí de conseguir 2 vitórias seguidas. Seria muito importante para dar essa consistência para o Vasco aí. O Vasco já deu essa sorte, que teve aí um espaço de 8 dias para poder treinar, para poder se preparar. Foi uma semana tranquila para o Vasco, a gente deu essa sorte, porque se tivesse tido esse intervalo de jogo antes do jogo contra o São Paulo, ou até mesmo antes do jogo contra o Santos, ia ser uma semana mais tumultuada, da galera criticando que o Vasco não está no caminho certo, pedindo a cabeça do Milton Mendes, a questão do Nenê ia estar gerando uma crise muito maior ali em São Januário, mas como esse intervalo veio depois da vitória categórica contra o Galo, tranquilidade todos os dias pro Milton Mendes fazer o trabalho dele, para reforçar o esquema dele com a garotada aí. Então, teve muito tempo para treinamento. Vamos torcer para isso ser suficiente para o Vasco conseguir se impor de novo hoje, né? Qual que deve ser o time do Vasco para hoje, então?
deve ser o mesmo que jogou contra o Atlético Mineiro. A base do time vai ser aquela, não tem porquê o Milton Mendes não repetir, né? Então a gente vai de Martin Silva no gol. Nas laterais, o Gilberto e o Ramon estão absolutos, na minha opinião. Na zaga, a gente vai ter que ir com a dupla reserva da Série B, né? O Rafael Marques e o Jomar, porque Paulão tá machucado, o Breno não se recuperou ainda, Lucas Rocha tá em fase final de readequação para poder ser liberado para a comissão técnica. Então, sobrou só Jomar e Rafael Marques mesmo para jogar. A galera que tem pedido, inclusive, aí mais oportunidades pro Ricardo Graça, né? A gente fez o vídeo aí durante a semana falando do Anderson Martins. Muita gente nos comentários daquele vídeo pediu para a dupla de zaga ser Anderson Martins e Ricardo Graça. Para essa galera aí eu respondi que era difícil, porque tem muita gente na fila para virar zagueiro do Vasco, né? Paulão, Breno, Jomar, Rafael Marques, o próprio Lucas Rocha. Só que aí olha de novo o destino agindo aí e empurrando uma solução da base para o setor. Porque, que nem eu já falei, Paulão, Breno e Lucas Rocha não estão em condições físicas de atuar. O Anderson Martins também ainda não está preparado para o jogo. Sobrou só Jomar e Rafael Marques. Então, o Ricardo Graça já vai para o banco de reservas hoje. Durante o jogo, o Rafael Marques sentir uma contusão, já sentiu várias vezes, e ter que ser substituído, não custa nada. Para o Jomar também, tomar um cartão amarelo logo no começo do jogo. O Atlético Paranaense começar a explorar o lado dele ali para tentar cavar uma expulsão. O Milton Mendes ver e substituir ele também não custa nada. Quer dizer, o Ricardo Graça pode ter uma oportunidade no jogo de hoje, e aí vai do garoto agarrar, né, e conseguir fazer uma boa impressão para, se não vai virar titular de primeira, que é difícil, pelo menos pular na frente de uma galera aí e quando tiver outra oportunidade, poder entrar, e aí se ele de novo faz uma boa atuação, vai se firmando, e aí quem sabe, até uma coisa que eu achava pouco provável, que era o Ricardo Graça ter chances e conseguir espaços no time esse ano ainda, pode acontecer, né? Vamos ficar na torcida aí. No meio-campo, tem uma galera ali que a gente já sabe que está confirmada, né? O Jean, o Bruno Paulista, o Matheus Vital e o Paulinho, esses estão garantidos, vão entrar de titulares hoje. A dúvida fica mesmo se o professor vai apostar no Escudeiro ou no Guilherme, né? No começo da semana falou muito que o Escudeiro seria o titular, agora tem gente falando que já vai começar com o Guilherme. Na minha opinião, eu acho interessante as duas formações, né? O Guilherme com certeza incendeia mais o jogo, mas eu entendo se o Milton Mendes quiser ir com o Escudeiro também, para dar um pouco mais de experiência aí pro meio-campo, né? O meio-campo é o cérebro da equipe, é o setor ali que dita o ritmo do time em campo, né? Então é importante ter um jogador mais experiente ali para conseguir administrar mais o jogo, né? Se a gente entra com o Guilherme em campo, a gente vai ter uma formação muito jovem. O jogador mais velho do setor vai ser o Guilherme. O Guilherme tem 23 anos, o Jean é o segundo mais velho com 22, o Bruno Paulista com 21, depois vem o Matheus com 19 e o Paulinho com 17. Todos eles com pouca experiência aí de jogos em campeonatos da Série A. Quer dizer, seria um meio campo aí com muita velocidade, com muita técnica também, mas pouca experiência, pouca cadência de jogo, e isso pode fazer falta, principalmente se a gente levar em consideração que o Atlético Paranaense não vai vir buscando o jogo contra o Vasco, né? Eles estão aí brigando para não cair, a gente sabe que nessa situação, um empatezinho fora de casa está mais do que suficiente, já é um excelente resultado, então a tendência é que o Atlético Paranaense venha aí mais recuado, buscando jogar no contra-ataque. Numa situação dessa, a gente precisa de um meio-campo que toque mais a bola, que saiba trabalhar mais o jogo, e talvez o Guilherme aí, que é mais uma opção de velocidade, de sair em contra-ataques, não seja tão interessante. Por outro lado, é um jogador que briga mais, que busca mais o resultado do que o Escudeiro, que é aquele jogador, que eu já falei aqui, ele é meio coadjuvante, né? Ele toca a bola para um lado e para o outro, fica ali, mas não sabe muito criar as próprias jogadas. Então eu fico na dúvida. Para mim, se ele vier de Escudeiro ou se vier de Guilherme de titular, as duas opções me parecem com prós e com contras aí, né? Se vier com o Escudeiro, eu só espero que no segundo tempo aí sim dê uma chance pro Guilherme. Ele pode até não começar de titular, mas em algum momento do jogo ele tem que entrar para incendiar a partida, não é verdade? Na frente, finalmente, jogando de centroavante ali, mesma coisa. A gente não vai ter a volta do Luiz Fabiano ainda está se recuperando. A briga fica entre o Paulo Vitor, que jogou ali na posição no último jogo, e o Thales, que está voltando de suspensão. Aí, eu particularmente apostaria no Thales de novo, né? O Paulo Vitor
por mais que nos últimos anos da base ele tenha atuado de 9, a gente vê pelas características físicas dele, do futebol dele, que ali não é muita posição dele, né? Ele é jogador mais de lado de campo, jogar com velocidade, buscar as jogadas pelas laterais e não de ficar enfiado na área, servindo de pivô, brigando no corpo com o zagueiro. Para fazer esse papel, o Tales me parece mais bem talhado, né? Principalmente, e aí eu repito aqui, se a gente levar em consideração que o Atlético Paranaense não vai vir buscando o jogo, vai ficar retrancado lá atrás, ter um jogador às vezes mais de briga na área, bom cabeceador, que nem é o Tales, para numa bola parada, num escanteio, né? Ou numa jogada mais trabalhada mesmo, mas com a defesa do Atlético Paranaense toda lá atrás, ele me parece que vai levar mais vantagem. O Paulo Vitor, para mim, também fica como opção para o segundo tempo, para se o jogo se revelar ali, um jogo em que o Atlético Paranaense está abrindo espaço, que o Vasco pode explorar contra-ataques, aí botar um jogador de velocidade que nem o Paulo Vitor pode ser interessante. Se não, eu iria de Tales. No mais, o mais importante é ver aí como o Vasco vai sair num jogo em que ele vai ter que mandar o ritmo, ele vai ter que buscar o resultado, né? Ao contrário do jogo contra o Galo, contra o São Paulo, até mesmo contra o Santos, antes disso contra o Vitória, todos foram jogos em que o adversário tinha que buscar o jogo também, né? Nos jogos fora aí nem se fala, né? Vitória, São Paulo e Atlético Mineiro, o time da casa sempre vai buscar o resultado. Contra o Santos, talvez não tanto, o Santos não buscou tanta vitória, mas enfim. Hoje é um jogo em que o Vasco realmente vai ver um adversário trancado lá atrás, super satisfeito com um empate. Essa é a minha expectativa e aí fica o desafio de ver como é que o Vasco vai sair diante dessa situação. O Vasco tem mostrado uma boa estratégia quando o adversário chama o jogo, busca o jogo, mas hoje a gente vai ter que ver como é que é quando o adversário está trancadinho lá atrás, como vai funcionar esse sistema ofensivo do Vasco, né? Eu não espero um jogo fácil hoje, sabe? Sei que vai ter gente aí falando que o Vasco vai golear hoje. A minha expectativa é de um jogo difícil, truncado, mas eu quero acreditar que o Vasco vence, né? Até porque, que nem eu já falei no começo do vídeo aqui, esse é um daqueles 9 jogos que o Vasco não pode pensar em outro resultado, senão na vitória. Então, a minha aposta para hoje vai ser que o Vasco vence por 1-0, placar magro ali, placar mínimo, mas que vai garantir os 3 pontos. Para mim o gol vai ser do Tales, justamente, e com isso a gente dá um passinho mais aí para escapar da briga do rebaixamento e começar a mirar lá em cima para conseguir pelo menos a vaguinha ali para a Libertadores, não é mesmo? Mas digam nos comentários qual a expectativa de vocês para hoje, qual que você acha que vai ser o placar da partida, como que vocês esperam que o Vasco vá atuar. Digam aí nos comentários, não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal caso vocês ainda não sejam inscritos e ficarem ligados, porque mais tarde, se tudo der certo, a gente volta para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? A gente vai se falando.